Fala pessoal, meu nome é Thiago Mendes e hoje a gente está com mais um episódio aqui do nosso podcast Toque Imob, com a série A Jornada de Compra do Seu Imóvel para Moradia. E hoje eu estou aqui com Rodrigo Nogueira, Ricardo Moura. A gente vai conversar um pouquinho sobre a valorização do imóvel, a importância que esse item tem no peso, né, na escolha da compra do seu imóvel. E eu acho importante ressaltar nessa situação a necessidade que a gente tem de identificar quem é o cliente que a gente está atendendo, né? Porque isso pode pesar mais para um do que para outro tipo de cliente. Na verdade, às vezes o cara que busca um imóvel como investimento financeiro mesmo, ele está comprando ali esperando valorizar e mais na frente negociar, e tem aquele cara que está comprando para morar. Mas ele quer que realmente o seu imóvel... E naturalmente ele quer que o patrimônio dele valorize. A intenção, na verdade, dele não é essa, né? A intenção dele é morar. Mas nós, como consultores imobiliários, precisamos entender que, mesmo no desejo de comprar para morar, o cara também precisa ter essa valorização. Saber que o seu patrimônio ele tá valorizando, ele está investindo o dinheiro dele, que foi ganho através de muito suor, de muito esforço, e que o dinheiro dele está multiplicando. Ele não está investindo numa coisa que vai ficar estagnada. E a gente você tira por você, né? Quando você vai adquirir um bem, qualquer que seja, um patrimônio que seja para você utilizar, você não quer que aquilo ali, de certa forma, se desvalorize, perca valor, né? Quando o cliente vier para a gente com esse viés de realmente comprar para morar, a gente tentar colocá-lo, de certa forma, em uma localização que ele lá na frente enxergue que houve realmente uma parceria boa entre ele e quem vendeu, né? Para que ele se sinta privilegiado por ter comprado aquele imóvel. Que fez um bom negócio, ter adquirido aquele imóvel, né? Que ele possa pegar um exemplo, se ele estiver numa fase da vida dele, que ele está em ascensão da profissão dele, crescimento da família, ele pode realmente, nesse momento, comprar um imóvel. Vamos imaginar, tá? Ele acabou de casar. Daqui a 2 anos ele vai ter filho, está planejando ter filho. Daqui a 2 anos, provavelmente, ele vai comprar um outro imóvel. E que esse imóvel que ele comprou, que ele adquiriu agora, valorizou para ele dar entrada em outro imóvel maior para a família. Aí isso cabe a você, a mim, a você, colocá-lo no imóvel que está em plena ascensão de valorização, porque aquilo vai entrar... Que tem essa possibilidade, né? Isso, porque ele vai servir, pode ser que esse imóvel ele sirva como parte de pagamento para um imóvel maior. Agora, assim, eu tive uma vez que eu fui atender uma cliente e, nesse caso, ela queria vender o imóvel dela, né? E ela tinha uma dúvida. Ela não entendia nada do mercado imobiliário, assim, praticamente nada. E ela não sabia quanto ela queria no imóvel. E a base que ela tinha era o carnezinho de IPTU dela, que tem lá escrito valor venal. Já passaram por essa experiência do cliente confundir o valor venal com o valor realmente de venda de mercado do imóvel? Sim, acontece muito, mas assim, a grande maioria dos clientes não atentam para essa coisa do valor venal, até porque a prefeitura ela não atualiza na velocidade que o mercado atualiza. Tem situações que o cliente compra um imóvel e, se ele for vender daqui 2 anos, ele vai ver que o imóvel dele valorizou muito mais. Ele, poxa, o IPTU continuou chegando àquele mesmo valor durante anos, que a prefeitura, além dela não ter tecnologia suficiente para atualizar isso até anualmente, material humano, ela atualiza também. Ela vai se baseando nas negociações. Não, e ela atualiza muitas vezes, não sempre, ela atualiza pelos índices de inflação, pelos índices do governo. O índice de inflação é muito diferente do índice de valorização mercadológica de um imóvel. Tem imóvel que valoriza 3, 4 vezes mais. Aqui Maceió valorizou. A inflação não acompanha. E o IPTU, Aqui Maceió valorizou em média de 30%. Foi a capital nordestina que mais valorizou imóvel, foi aqui Maceió, e a segunda capital do Brasil foi aqui Maceió, só perdeu para Vitória. E por que você acha assim, Rodrigo, que especificamente falando do mercado nosso aqui local, que teve essa valorização?
Meu ponto de vista, tá? Eu acho que o nosso mercado aqui ele ainda era muito verde. A gente estava acostumado a negociar apartamentos de alto padrão beira-mar, R$10.000 o metro quadrado, 8 mil, 11 mil o metro quadrado. Onde lá fora, Rio, São Paulo, Santa Catarina... Brasília, né? Brasília, O cliente chegava 50 aqui, mil, 60 mil, 40 mil reais o metro quadrado. Teve cliente que veio passar férias aqui de Brasília. Isso é um caso verídico. Ele estava no Lopana, vinha a plaquinha lá de vende-se, ligou, na época, estava dando R$8.500 o metro quadrado. É só isso? É meu. Acostumado a ver metro quadrado de 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Por isso que, assim, aqui ainda tinha muito espaço de valorização para crescer. A gente vem aqui por lá, para Recife. O metro quadrado lá é bem maior do que o nosso, bem mais caro do que o nosso. Nós tivemos também alguns eventos que precisam ser também colocados na mesa. Por Pontuado, exemplo, né? Precisam ser pontuados. Nós tivemos o pós-pandemia, tivemos a pandemia que fez com que as pessoas buscassem lugares que tivessem um apelo da natureza um pouco maior. E você sabe que nossa cidade é uma cidade bastante privilegiada nesse sentido, né? Nós somos conhecidos como o paraíso das águas, né? O Caribe brasileiro. Então, assim, nós somos muito privilegiados pela natureza e as pessoas, durante a pandemia, elas buscaram muito. E essa questão da liberdade geográfica para trabalhar fez com que muitas pessoas procurassem a cidade de Maceió para viver, né? Eu tive alguma experiência. Isso fez. 2 semanas atrás eu estava conversando com um construtor aqui e ele estava me falando que a maioria dos apartamentos lançados pela construtora dele, hoje, ele estava mostrando o índice que eu fiquei assustado. 68% dos apartamentos no último ano, na curva de 12 meses, foi vendido para pessoas de fora da cidade de Maceió. Então, isso faz com que a gente desponte em valorização. Uma outra coisa também que nós tivemos o índice nacional da construção civil, ele também subiu muito durante o período da pandemia. Ou seja, os insumos, a matéria-prima subiu muito. E isso fez o custo para se construir também ficou altíssimo. Então, assim, esse custo é repassado, né? Esse custo, de certa forma, tem que ser repassado. E, naturalmente, no Brasil, tudo se repassa para o consumidor final. Então, isso também impactou, digamos assim, na valorização. Não foi uma valorização propriamente dita, mas sim um upgrade nos preços, né? Porque quando você eleva preço, dá uma sensação de valorização do imóvel, praticamente. Mas ele acompanhou a inflação. Ele teve que acompanhar a inflação. Então, se ele naturalmente, os preços... Existiu a valorização, mas também existiu a inflação que foi acompanhando. Isso. Ele valorizou, vamos imaginar, ele valorizou 20%, a inflação foi 10%, um exemplo. Mas ele teve a valorização, mas também subiu a inflação. E nós ficamos com uma situação bastante interessante. Durante pelo menos um ano aí, nós tivemos um fato inusitado no mercado imobiliário. Nós tivemos lançamentos com preço de metro quadrado maior do que empreendimentos prontos. Coisa que há 5 anos atrás, há 4, 3 anos atrás... Não existia, né? Não existia. Aquela ideia de você comprar na planta... Isso, o cara ia comprar na planta porque era mais barato. Então, ele comprava na planta para poder pegar essa valorização e quando entrar para morar já ter um imóvel num patamar um pouco maior. Então essa curva de elevação, que é o time entre você comprar o terreno, fazer os projetos e construir, teve que ser repassado esse custo, e aí o imóvel usado ele praticamente não acompanhou. Então ele ficou muito tempo, então a gente está vendo esse movimento agora. Você observe que de um ano para cá é que as coisas começaram a se ajustar. Hoje você não consegue mais comprar um imóvel. O imóvel que você comprava um ano atrás usado, você não consegue mais comprar com o mesmo dinheiro. Não, compra não. Então, as pessoas estavam acostumadas a comprar, por exemplo, 1 metro quadrado, segunda, terceira quadra, se comprava apartamento de 6.500, 7.000 reais o metro quadrado. Hoje você não encontra nada mais abaixo de... A gente tem lançamento a mais, a gente tem lançamento esse que a gente estava conversando no Six Main Point, de 12 mil, Isso. 10 mil, 11 mil o metro quadrado, que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, era beira-mar. E não são quadras tão privilegiadas assim, né? Você vê que não são quadras tão privilegiadas assim. E isso aí, claro que se você está pagando mais caro
na planta, quando ele estiver pronto, ele vai ser mais caro ainda, né? Mais caro Normal. ainda. Então, ajudou a puxar o valor do metro quadrado dos imóveis. Isso. No Eu mercado trabalhei como um cliente todo, né? eu trabalhei um cliente no pós-pandemia que foi uma coisa bem interessante. O apartamento, ele estava no início da jornada de compra dele, eu fiquei com esse cliente praticamente 6 meses, trabalhando a compra do imóvel para moradia. Ele já morava numa cobertura muito boa, só que na parte mais alta da cidade, e estava naquela situação de contexto familiar, né? Os filhos já indo para a adolescência, muita festa na praia, os amigos estudando em escolas, aí o segundo horário da escola precisava já ficar na escola em horário integral, e Tem que morar mais perto. E aí a mãe deixou de ser mãe, passou a ser motorista, tinha que ficar buscando o menino, levando o menino e tal, e a mãe chegou pro cara e disse, deu PT na mãe, a mãe falou, agora eu tenho que morar lá embaixo, eu tenho que morar mais próximo da minha situação aqui, porque eu não tô aguentando mais, tô deixando de viver a minha vida, de fazer minhas coisas para poder... Tá contando a minha história, pô. Tá dirigindo o dia todo. Então, o cara foi bastante interessante isso. Que eu apresentei para esse cliente, cheguei a apresentar, numa jornada de 6 meses, cheguei a apresentar 8 apartamentos. Não mostrei muita coisa, porque você sabe que o mercado de alto padrão em Maceió, ele não tem muita coisa para mostrar. E por incrível que pareça, esse imóvel, antes da pandemia, ele foi lançado, um beira-mar, ele foi lançado a 9, 10 mil reais. Quando eu vendi para ele, ele já comprou a 12 mil, no pós-pandemia, e aí ele falou, cara, eu olhei 8 apartamentos com você, mas eu ainda não tenho certeza se esse imóvel é o imóvel certo. A minha esposa gostou, mas eu particularmente não gostei muito desse apartamento. E a valorização ainda? Vou comprar porque, assim, de todos que eu olhei, foi o melhorzinho. Mas eu não tenho ainda certeza de que assim, eu já sabia desse movimento, né? Porque a questão dos insumos também estavam subindo muito. Eu falei para ele, cheguei para ele e falei, doutor, é o seguinte, eu garanto para o senhor que se o senhor me comprar esse imóvel, na pior das hipóteses aqui, o imóvel ia entregar com 1 ano e meio, mais ou menos. Ele já tinha uma valorização, o imóvel tinha sido lançado a 9, ele comprou a 12, e eu falei para ele que ele ganharia pelo menos 1 milhão nesse imóvel em 1 ano e meio. Ele me comprou o apartamento por 5,6 milhões, e quando ficou pronto eu fiz uma oferta para ele de um outro cliente, eu ofertei 7 milhões no apartamento, ele não acreditou. Ou seja, e hoje já tem apartamentos nesse mesmo empreendimento sendo vendido a 8, 8,5. Então, assim, é uma coisa assim, isso é surreal o que está acontecendo na nossa cidade, né? A valorização dos empreendimentos. E hoje você sabe que tem lançamentos à beira-mar já em Maceió a 20, 21, 22... Então, e apartamentos compactos, né? E não são apartamentos... Tem apartamento compacto tem que apartamento... dá 30 mil metro quadrado. E grandes apartamentos a 20 mil reais o metro quadrado. Apartamento de 300 metros quadrados com 20 mil reais de Então, quem não acredita quem não acredita que pode ganhar na valorização de um apartamento para moradia... Tá errado. Tá equivocado, mas assim, também tem a questão do procurar por conta própria. Como a gente assim, é conhecedor do mercado imobiliário, é o único mercado. Você pode pegar, pode comparar, pode pegar a poupança, Selic, pode pegar tudo. Ele desponta. Mas investimento em bolsa, vão ter realmente anos que eles vai ter uma valorização um pouco maior, mas se você pegar em um período de 10 anos, o investimento imobiliário ele se torna um investimento, a rentabilidade muito maior. Maior. Seja com viés de investimento, seja com viés de moradia. A gente sabe que o imóvel para moradia, ele valoriza menos do que o imóvel para investimento. Né? Além dele valorizar menos, você não sobrevive daquele imóvel. Aquele imóvel você está usando para viver nele, para morar nele. Você não paga aluguel, então você vai viver naquele imóvel. É diferente do viés de investimento. O cara, quando compra um apartamento para investimento, ele compra já imaginando a curva de valorização durante a obra. Geralmente o cara compra para alugar. E depois ele usa aquele imóvel para fazer renda. Então, assim, além da valorização acentuada na construção, ele ainda vai ter aquele... Como fonte de renda. Como fonte de renda. E serve como exemplo, por exemplo, a gente está vendo aqui também como os imóveis subiram muito, a curva também do valor de aluguel subiu muito na capital. A gente tinha imóveis que
Há um ano atrás, um apartamento quarto-sala aqui numa região boa, em Maceió, você conseguia alugar por 1.500, 1.700, hoje R$3.000. Mas Você hoje, procura, cara, hoje está bem difícil de encontrar um imóvel mobiliado, por exemplo, para você morar. Mas também essa questão de valorização, houve a questão aqui da situação que a gente teve aqui do Pinheiro. Sim. Querendo ou não, Também. isso afetou muito. Muito mesmo. Também. Foram quantas mil famílias que foram realocadas de classe D a classe A? Super demanda, assim, de repente, né? De repente não, mas assim... Então, foi de repente. Querendo ou não, foi de repente. De uma forma mais rápida. É você mover praticamente uma microcidade e ter que colocar ela em algum canto. O aluguel para moradia que lá custava, falou números hipotéticos. Se alugava um apartamento lá, 2 quartos, por R$1.500, passou para 2, 2,5, 3. Então a valorização do investimento para a moradia também sai. Tem esse peso dessa relocação da população. Verdade. Que, querendo ou não, assim, ajuda alguns. Foi muito dinheiro injetado no mercado, né, das indenizações, e isso acabou que... Fomentou o mercado ali, né? De uma forma, tinha muito dinheiro circulando. E realmente o investimento para a moradia, ele foi realmente... Houve uma valorização bastante considerável durante esse tempo. Né? Mas assim, quando a gente fala em valorização para moradia, a gente volta, né, aquelas questões do podcast anterior, dos episódios anteriores aqui do nosso podcast. Quando você pensar em comprar um imóvel para morar, né, é interessante demais você se ater também, você atentar para as questões que nós falamos nos episódios anteriores, né? A questão da localização, principalmente. O viés localização é um dos principais atributos, né? Um dos principais atributos que você... No caso do valorização que vão culminar no caso do alto valorização. No caso do alto padrão, ele é o principal. A gente já sabe lá, de acordo com os estudos que a gente já fez, localização ele é o fator principal para a valorização de imóvel. Exatamente. O fator preço, muitas vezes, ele fica como um segundo ponto de análise, né? Porque você quando você vai comprar um imóvel realmente pensando numa valorização futura, às vezes você está naquela localização ali, você fala, pô, mas esse está um pouquinho mais caro aqui, mas eu tenho certeza que aqui futuramente é o que sempre acontece, né? Quando você investe para morar numa localização que você é beneficiado de conveniência, que você tem muita situação, quando você tem uma situação de que entrega muito valor para você, que entrega escola, entrega hospital, entrega farmácia, restaurante e tal, você tem uma tendência. E se você tiver numa parte da cidade que tem esteja nesse viés de crescimento, né, esteja numa zona de expansão, por exemplo, é uma coisa que tem muita gente que opta para ir para uma zona de expansão exatamente por isso. A região norte aqui... O cara não está pensando em vender agora. Plena expansão. Exato. A região norte aqui de Maceió é um exemplo disso. A gente tem imóveis lá que está custando... Se pegar o mesmo imóvel, a mesma tipologia, a mesma metragem, mesmo padrão, um imóvel lá de 220, 250 metros está custando 1.800.000. O mesmo imóvel colocar aqui na beira da praia da Ponta Verde, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, não tem nenhum um valor fixo. É diferente. Não tem. É diferente. A gente tem ali o lançamento da V2, que está, assim, é um lançamento perfeito. O metro quadrado já vai em 20. Quase 20, Quase 20. Mas assim, né, entrega, aquilo que eu falei, entrega um padrão de excelência altíssimo, está numa localização extremamente privilegiada, o terreno caríssimo. Não, e assim, a V2 ela é sistema tradicional. Esse que eu falei, uma linha totalmente diferente, que é sistema de condomínio. Sim. São linhas totalmente diferentes. E assim, tem cara que, entendendo todas esses fatores, né? Como a localização, a tipologia, que vão gerar valorização no imóvel, aí depende de uma velocidade ou
determinado imóvel tem uma velocidade maior, tem cara que vive disso, né? Tem cara que ele é atento para essas coisas, então ele enxerga ali que aquele imóvel tem potencial. Ele compra até para morar. Ele mora e depois vende. Vai nesse ciclo aí. A prova disso é o Riviera. A cota era vendida a quanto? Tu vendeu a cota a quanto, Ricardo? A cota não, a unidade. A unidade. A unidade foi vendida lá nos 191 metros a 700 mil. 700 mil? Se você colocar lá 700 mil, vai ter briga, você meu compra amigo. 2 vagas de garagem. Né? 2 vagas de garagem. Lá tá vendendo a 2 milhões. Os frontais é 3. É isso aí. É para moradia, mas foi uma valorização absurda, pô. Você triplicar o seu investimento em moradia, você sabe que está morando no local, que a localização fez a valorização do seu imóvel triplicar, então, mas tem gente que não acredita, pô. Aquele cara que não é atento, assim, a gente sabe que tem dificuldade às vezes de vender imóvel, principalmente de um valor agregado maior em determinadas localizações, porque o cara não acredita, às vezes acha que vai demorar muito a valorização chegar naquele bairro e tal, e tudo bem, às vezes demora, mas quando você faz a conta do tempo que passou e do tanto que valorizou, e bicho, sim. Irmão, vale a pena demais. E o tempo vai passar, você não vai conseguir parar o tempo, não. Eu gosto de falar isso, meu amigo, 5 anos vai passar, você querendo ou não, a não ser que fique pelo meio do caminho. É impressionante, tem empreendimentos ali no norte que foram comprados para moradia mesmo, cara que abriu mão de estar numa localização excepcional hoje, né, para investir em uma qualidade de vida maior, tal. Saiu do barulho, foi para um local mais tranquilo, né, abriu mão de estar ali no burburinho, né? Na localização mais fantástica para poder ganhar na valorização. Então, tem pessoas aí que realmente fizeram um investimento muito certeiro. Você olhar o amanhã, não viver só o hoje, não. É a história que a gente falou, é a valorização futura. Mas tem cara que não liga, né? Vocês já pegaram algum cara assim que diz, meu irmão, eu não quero lá saber de valorização, eu quero esse, porque eu quero esse e pronto. Já. Quem tem um caso desse? Eu quero morar na Ponta Verde, beira-mar. Bicho, aqui já chegou no teto. Não quero saber, eu quero morar na Ponta Verde, beira-mar. E tem muito esse tipo de cara, né? Porque a gente vê que é um mercado que... Tem fila de espera, pô, apartamento de 3 milhões e meio da Ponta Verde. Tem fila de espera. Não é brincadeira, não. É verdade, vender localização é uma coisa muito, muito gostosa de fazer. Assim, quando você trabalha com alto padrão, você tem o privilégio de ter poucas opções, né? Então, quando o cliente procura você para comprar um apartamento de alto padrão, você não fica que nem louco, né? Com aquela sensação de, não, eu tenho que vender, eu vou mostrar 20 apartamentos, o cara vai para um ticket de 400, 500 mil, e ele quer olhar 20 apartamentos, 25 apartamentos. Quando ele sobe o ticket dele para 2, 3, 4 milhões, você vai ter 3, 4 apartamentos para mostrar, e ele sabe que não tem mais. E consultor preparado para atendê-los tem menos ainda. Menos ainda. Menos ainda, que entenda realmente da tipologia, da necessidade, da localização, da valorização futura, tem menos ainda. Preparado mesmo. Vocês percebem se tem um time específico para o cara comprar antes dele atingir uma velocidade de valorização grande assim? O que acontece no empreendimento, em todo empreendimento? O empreendimento ele tem 3 fases. Eu costumo dizer que o empreendimento ele tem 3 fases. Ele tem a fase embrionária, que é a fase que ele não saiu do chão ainda, né? Que o cara lança tabela de preço. Que aí o cara recebe o registro. Antes ainda tem uma, né? Aquele cara que tá ali, que ele acabou de conceber. Mas é investidor. Mas aí é o perfil investidor, né? O da tabela inicial é o cara que quer comprar, mas ele quer comprar no menor preço. Não, e não é isso também. Às vezes ele tem uma limitação de recurso financeiro também. Sim. É um cara que tem... O cara que compra na fase embrionária, que compra tabela, ele tem 36 meses de fluxo para pagar durante a obra, o sinal, e depois ele vai para um financiamento, ou ele tem um outro imóvel que ele vai receber, ou ele tem um outro imóvel para vender, que é aquele imóvel que a receita daquele imóvel vai compor o valor da compra dele. Então tem uma série. Então, assim, o imóvel para moradia, ele tem 3 fases de você comprar, de você adquirir. Uma na fase embrionária, que você compra
Geralmente você compra Na ele primeira tabela na ali, primeira né? tabela, então você não tem como você escapar de uma valorização, né? Mesmo que seja para moradia. Aí você Nem que começa. você não queira, né? Aí você Além tem. de ter todas as terminações ali, é a Aí sua você disputa, tem uma você escolher. segunda fase, que é a fase que é a obra da obra aparente, quando o apartamento, o prédio começa a subir, aí o cliente começa já a circular ali naquela região e tal, e ele, pô, acho que eu vou morar nesse prédio aqui e tal. Ele já está numa fase ali que a tabela dele já subiu ali em torno de 15, 20%. Quer queira, quer você não queira. Aí a curva ela já tá assim. Ela já E tá tem, subindo. e tem a terceira fase do empreendimento, que é a fase que você perde praticamente toda a valorização atual, né? Você perde a valorização, que é a fase que ele ficou pronto. Quem vai ganhar com isso aí são as pessoas que compraram lá no início ou na fase intermediária. Você tem a terceira fase, que é a fase do apartamento pronto, que você vai comprar e aí você vai ter um time aí de pelo menos 3, 4 anos para começar a ganhar valorização após essa fase. Porque ele ainda valoriza, né? Mas ele não valoriza, a mesma mas velocidade aí- da obra ali, Porque o né? mercado ele continua subindo. Porque mas o que aquela vai, porque o que é que vai valorização acontecer? astronômica. Quando ele fica pronto, quando ele fica na fase de pronto, aí o cara que vai comprar, que vai morar ali, ele já não consegue vender naquele momento por um valor ainda um pouco maior, porque aí ele começa a concorrer com outros que estão subindo. O cara que está ali já na fase intermediária, e aí Faltando um ano e meio isso. pra entregar Aí ali. aqueles terrenos que estão ali ao redor dele, que estão em prédio subindo, o cliente comprador, ele começa a fazer esses comparativos. Fala, não, eu vou comprar esse aqui pronto, não, eu vou comprar esse aqui que falta só um ano. Consigo esperar. Isso, aí você não consegue deslanchar nessa fase. Então você só vai começar a deslanchar nessa terceira, depois dessa terceira etapa, quando depois você tiver estabelecido, depois de 2, 3 anos, aí o seu empreendimento ali já é uma realidade, começam a surgir novos empreendimentos ali ao Que redor. às vezes entra naquele ciclo até que a tipologia do seu apartamento começou a ficar em falta no mercado, e aí ela dá uma Exatamente. Hoje Teve uma valorização hoje tá cobertura Garden. Cobertura Garden hoje em dia, aqui em Maceió, A gente peso de ouro. tem um exemplo aqui que ficou. A gente teve uma lacuna muito grande assim, de construção de apartamentos de 120, 130, 140 metros. Foram entregues muitas unidades há 4 anos atrás, 3 anos atrás, nessa tipologia, e a gente teve uma lacuna muito grande de construção de empreendimentos nessa tipologia. E isso fez com que esses apartamentos com essa tipologia explodissem um pouco de preço. Porque o cliente começava a procurar ali na planta, não encontrava... Ou era pequeno demais ou era grande demais, né? Não atendia a necessidade dele, ou ele ia para um apartamento de 80, ou ele tinha que ir para um de 180. Então, essa brecha que ficou aí é isso que eu falo. Que tem depois que você recebe o apartamento, essa valorização ela vai se dar de acordo com o movimento que o mercado vai ter. O mercado começa se o mercado começa a lançar muita coisa dentro dessa tipologia, você vai ter uma concorrência mais acirrada. Mas se o mercado muda a tipologia ou sai um pouco daquela, você vai ter uma valorização ainda maior. Aí pra você ver como são as coisas. Não é só pensar da porta para dentro, né? Você tem que pensar externamente também. Claro, se você estiver pensando... não como aquele cara que não pensa na valorização, mas se você quer um dia trocar de apartamento ou deixar como patrimônio, tudo que eu tenho que avaliar externamente também. Isso. A decisão de compra do seu imóvel, você tem que pesar tudo isso. Tudo. A metragem, a metragem que está sendo buscada, tipologia. Um apartamento de 3 quartos com uma suíte. Não é um imóvel que vai se valorizar facilmente. Exato. Porque ele não é um imóvel comercial. Exato. Agora, são 3 suítes. E já é outra coisa. A valorização dele já é uma valorização mais rápida. Exatamente. Isso tudo tem que ser pensado. Isso tudo a gente tem que estar ajudando o nosso cliente. Ficou uma lacuna muito grande durante aí uns 5 anos. As construtoras não lançaram apartamentos de 120, 130, 140. Tem alguns que estão acordando agora para esse movimento, voltaram a lançar novamente, porque durante algum tempo não se enxergou a necessidade dessa tipologia.
Né? Com a pandemia, aí volta novamente a história da pandemia. Com a pandemia, as pessoas sentiram necessidade de sair de apartamentos pequenos para apartamentos maiores. Tanto é que hoje a gente tinha essa dificuldade, que a gente tinha de encontrar um apartamento de alto padrão era só no ticket alto. Hoje você no ticket de 130, 140 metros, você está com dificuldade de encontrar. Os clientes querem apartamento nesse tamanho, você não tem. O cara que vivia num apartamento de 80, 90, ele, depois da pandemia, ele quis ir para um de 140, 130. Como todo mundo ficou preso? Isso. 6 meses, 1 ano. Exatamente. Se você morava confortavelmente, vamos colocar assim, no apartamento de 80, Isso. passe 6 meses trancado dentro de casa. Isso. Começa a ficar pequeno. Aí é aquela migração em massa. O de 80 vai para o de 120, 120 por 150, 150 por 180, Isso. 180 para 200, casa, cobertura. Aí Sem falar acaba acontecendo também, a valorização. Sem falar também das construções horizontais, né? A gente teve um boom aí nos últimos 2 anos, 3 anos. Foi uma coisa assim... os condomínios horizontais, tinha condomínio que com estoque de... Um estoque absurdo 30, que... 40% de terreno lá 30, pra vender, 40% né? de terreno durante a pandemia explodiu, as pessoas começaram a Porque procurar. concorre, né? O Laguna, você vê, o Concorre. Laguna em 2020 tinha lote de 300 mil, 400 mil. Verdade. O lote lá agora, eu acho que não tem mais nenhuma venda, os outros foram vendidos a 1 milhão. É isso aí. Lote de beira de lagoa, ninguém aceita a proposta. Não tem nem preço, Não né? tem preço. Botaram a proposta de 3 milhões e meio, não tem proposta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim. Pelo que vocês já viveram, qual foi a maior a valorização que você percebeu, assim, que você presenciou? Rapaz, um cliente meu comprou por X e vendeu por tanto. E qual foi o tipo do imóvel que aconteceu isso, assim, a tipologia? Rapaz, eu acho que isso... Tem como você lembra veja disso? só, eu tô na área imobiliária desde 2014, né? 2013. Obviamente, não vale condomínio. Exato. O Ricardo, como ele trabalhou mais parte do sistema de condomínio, Exato. Aí Não, mas vai falar aí, condomínio. aí a valorização eu vi muita valorização nesse tipo de compra, porque eram imóveis que eram vendidos por um preço de custo, né? Teoricamente, a preço de custo, porque o cliente que ia comprar esse tipo de imóvel, ele geralmente era um cliente de alta renda, ele comprava um imóvel, por exemplo, de um ticket médio alto para pagar em 36 parcelas, né? A parcelinha fica... mas isso voltado para moradia mesmo. Voltado para moradia. Sim. E assim, aqui nesse mercado, a gente tinha alguns investidores, mas tinha muita gente que vendia o apartamento... Ia pro aluguel por um tempo. Eu vi isso aí também. Né? Ia pro aluguel por um tempo, colocava o dinheiro na obra, né? Porque você paga durante a obra, durante a construção, e quando você termina de pagar, você recebe o apartamento. Vamos imaginar. E uma valorização praticamente do duplo. Eu tenho um amigo que comprou um apartamento por 700, esses dias agora ofereceram 1.400.000, pediram para eu fazer uma oferta no apartamento dele, ele falou, cara, tá valendo isso tudo. Eu falei, tá. Ele, rapaz, não acredito não. Eu falei, tá valendo isso. É porque você veja, o sistema de condomínio, vamos pegar o Riviera, voltar ali pro Riviera. Você tem um apartamento aqui que valia 1.500.000. Vendia, o apartamento lá, 700 mil, comprava, vai entregar daqui a 2, 3, 4 anos. Mesmo você gastando com aluguel, com tudo, você ainda... Na ponta tem, do lápis ainda dá. Ainda dá uma E vantagem sem absurda. contar que esse empreendimento especificamente ajudou o bairro, né? Que era um bairro que estava em expansão, então tudo valorizou, não foi só o empreendimento, né? O bairro também valorizou bastante. Então você vê que lá no Litoral Norte tem quantos lançamentos? 5? 6? Tem mais de 10. Mais de 10. Mais de 10 e sistema de condomínio tem 4, né? Tem uns 4 em Pois é. andamento. Acho que tem mais. Tem uns Então, 4. você comprando para morar lá, eu vejo como a futura Ponta Verde. É isso aí. A Ponta Verde, quando você comprou, É o que vai acontecer. a minha avó morava numa cobertura aqui na Ponta Verde, 30 anos, o apartamento, 35 anos. E observe... Imagine aqui lá daqui a 30 anos. E observe que... A valorização que a sua moradia ela vai ter. E observe que a gente tinha alguns lançamentos que a gente teve na Ponta Verde há um tempo atrás, eram terrenos pequenos, terrenos que você não tinha condição de colocar, por exemplo, uma área de lazer mais privilegiada. E lá, e nesses aqui, a gente ainda tinha aqui uma concorrência, digamos assim, 40% eram investidores, 60% eram pessoas que compravam para morar. Esses aqui agora do Litoral Norte,
né? Já são terrenos, por exemplo, que cabem, se o cara quisesse, colocaria muito bem lá 5 torres, né? Teria um adensamento maior, ia ter uma margem de lucro ainda maior, mas não. São apartamentos que estão sendo vendidos em sistema de condomínio realmente para moradia. Para pessoas que querem realmente ter uma qualidade de vida superior, ter mais espaço, ter mais, né? Teve um aí que a gente tá trabalhando, são quase 10 mil metros quadrados de área de lazer, pô. Exato. 10 mil metros quadrados de área de lazer é muita coisa. É muita coisa. É coisa que a gente não imaginaria nunca aqui na região da parte de baixo de Maceió, porque não cabe. Da falta do terreno. Porque não cabe. Exatamente, Isso. falta de terreno. Aí lá isso é a valorização do espaço, do seu espaço útil. Exatamente. Você valorizar ali e ter a valorização futura. E a cidade vai, né? Porque com o tempo, aquilo que eu falei, a shopping ancora muito a região. É né? isso que eu ia falar. A gente teve a ancoragem lá do Parque Shopping que fez com que aquela região explodisse, né? A gente tem agora uma probabilidade muito grande de vir um shopping para a região do Litoral Sul, né? Já está praticamente tá bem encaminhado isso aí. Então, primeira mão, tá? esse shopping vai ser instalado ali nas imediações ali da Praia do Francês, e isso vai fazer com que aquela região também já explodiu, vai valorizar ainda mais. Então, se você comprou naquela região e acha que está pagando caro e que valorizou, você não tem noção quanto vai valorizar. Lotes no Vista Lagoa, no Gatu, dobraram, mais do que dobraram de valorização. Exato. Essa é uma situação também que a gente tem que levar em consideração para o corretor, como ele tem que entender de várias coisas, né? Exato. Como o cara tem que se preparar, entender de economia, o cara tem que entender um pouquinho ali de expansão dos bairros, ficar por dentro do que está acontecendo dentro da cidade dele, não só ficar ali focado em vender o apartamento. O nicho que ele está trabalhando, ele tem que ampliar os horizontes, porque o nosso mercado... O cara tem que entender nada. Pô, ali está acontecendo a incorporação do shopping. O nosso mercado ele saiu engloba de tudo um pouco. Colégio, um hospital. Então, o nosso mercado ele engloba de tudo um pouco. Não precisa... Ele engloba investidor, que está ligado em investimento de ação, de bolsa, de mercado. Ele entende de localização, de moradia. O nosso mercado ele engloba de tudo um pouquinho. E se a gente não tem que ser um pouquinho detetive, né? Tem que olhar, tá passando, vê uma movimentação no terreno, vai acontecer o quê aí, vai acontecer o quê? E o corretor, a gente fala, o corretor empreendedor, né? E hoje em dia o cara, além de ser, não pode ser mais um corretor comum, ele tem que ser um cara empreendedor, com visão de cidade, de crescimento, de desenvolvimento, e ficar atento não só ao movimento residencial, né? Porque o movimento comercial nessas regiões, eles vão ser gigantescos. O cara tem que estar atento para esse movimento, as oportunidades que tem nessas regiões. E quando a gente, corretor, empreendedor, vai buscar uma ancoragem comercial para uma área dessa, a gente está ajudando a gente mesmo a fomentar o crescimento daquela região, a valorização dos nossos futuros clientes, das pessoas que vão comprar ali. Às vezes é uma via nova que o governo, né, abre ali. Exato. Tinha um sítio, passou ali... A duplicação da L Norte aqui. Isso. A Sentiu Norte. A valorização naquela região vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Já tem alguns condomínios ali, tem os que já foram lançados. E os que estão sendo planejados, na parte alta. Que são... que a gente hoje visualiza só os verticais embaixo, né? Uhum. Mas o que tem, meu amigo, de estudo de viabilidade para condomínios na parte de cima... A gente viu um condomínio ontem... E assim, né? E você... quando você para hoje a gente só consegue visualizar até ali a região do Riacho Doce, ali... Sim. Mas... Pioca, já tem empresários indo para lá com uma força muito grande. Então, a gente tem uma costa ali, a gente tem uma área de morro na região norte que... E ali é vista condomínios que vão nascer ali na parte de cima, com vista para o mar, meu amigo, são coisas assim também... É uma tela em branco, né? É absurdo. Não, e é vista pro infinito. Porque ali, você pega ali, vou dar um exemplo, o Green Park. Aqueles lotes que são mais avançados. Pode subir a torre que for ali.
Ele não vai perder a vista. Não vai. E ele, assim, eu ainda creio que a valorização lá ainda vai ser muito grande. Muito. Porque você pega o Maceió está crescendo muito pro lado norte. Você vê que já vem os condomínios sendo lançados com valor de 10, 12, 14 mil. Exatamente. Você vê, o Atlantis é o único condomínio literalmente pé na areia. E se você... Que é uma coisa, eu acho uma coisa fantástica. E se você, o Morada da Graça. E você, consumidor, precisa estar atento a esse movimento, né? Nós temos hoje, por exemplo, no nosso portfólio, tanto o Litoral Sul como no Litoral Norte, na nossa carteira, os principais empreendimentos da região Sul, os principais empreendimentos da região Norte, estão sendo trabalhados na nossa carteira. Então, se você tem alguma dúvida com relação ao crescimento, à valorização da região Norte, da região Sul, com a moradia, marca um cafezinho com a gente, vamos sentar, independente de você estar no início da sua jornada, de você estar no meio, de você estar já na sua fase de compra, vamos sentar sem compromisso, vamos entender, vamos conversar, vamos esclarecer. Então, são muitos lançamentos, muitas oportunidades para moradia, com perspectiva de valorização muito grande. Então, assim, né, você que está em dúvida, que não sabe ainda, não está entendendo esse movimento, para onde a cidade vai, para onde vai crescer, onde é que eu posso investir, convido vocês a vir tomar um café com a gente, bater um papo descontraído e conversar um pouco sobre isso para entender o movimento da sua cidade. Para te ajudar a tomar essa decisão, né? É importantíssimo. É uma decisão, na grande maioria das famílias, é a decisão mais importante da vida, né? Isso. Então a gente está aqui para te ajudar, tentar te trazer essa clareza do mercado. Deixar você seguro onde você está investindo o seu dinheiro. Fazer com que você se sinta confortável sabendo que você está investindo o seu dinheiro em um empreendimento de confiança, um empreendimento que vai valorizar, um empreendimento de uma empresa, de uma construtora, de renome, um padrão classe A, de alto padrão. Sólida, né? Que a gente entende que seja sólida, que Tem tenha... aquela ideia, a gente não sabe vender o que a gente não compraria pra gente. Além desses fatores assim que influenciam na valorização do imóvel, ainda tem a possibilidade do cara também da porta para dentro, né? Algumas maneiras do cliente, depois que comprou, né, fazer com que o seu imóvel valorize ainda mais. Fora a parte externa, né, o mercado, localização, enfim, tudo isso que a gente tem falado, dentro do imóvel. O que foi assim que vocês já presenciaram de mais... Caraca, isso aqui realmente... Projeto, né? Projeto, arquitetura. Hoje em né? dia tem muito esse negócio de automação. Muita questão de automação. O cliente meu fez reaproveitamento de água de chuva. Para pegar da cobertura. Ele fez o aproveitamento para fazer a parte de limpeza da área externa, usar nos vasos, usar para lavar. Essas coisas aí, vocês acreditam que impactam, vamos dizer assim, numa revenda do imóvel? Sim, positivo. Sim. Impacta positivamente. Lógico que o investimento mobiliário que você faz, investimento de projeto, você não consegue tirar 100% do que você investe. Mas imagine você como comprador de um imóvel, vai visitar um imóvel com um design de interior bem feito, com arquitetura moderna, você vai optar por comprar qual? O que é mais bonito. Ali no mesmo padrão ali, né? Entendeu? Às vezes você tem cliente que pesa, tem cliente que prefere comprar já pronto. E às vezes o projeto é uma coisa muito pessoal, né? Isso também tem que ser levado muito em conta. Às vezes você faz um projeto, capricha, gasta... Tem cara que já vi gastar metade do valor que pagou no apartamento. E mesmo sabendo que ele não vai tirar aquilo ali, porque aquilo ali é uma coisa muito pessoal, mas valoriza demais o imóvel, demais. Sem contar que ainda pode chegar o cara que diz, rapaz, me apaixonei, exato, né? E no alto padrão, né? No imóvel de luxo, principalmente, muitas vezes você não consegue nem vender sem tirar. Você, quando a gente vai apresentar... A grande maioria das vezes, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação de um imóvel, a gente já sugere para o cliente vender do jeito que está. Deixa a ponteira fechada. Exatamente. O cara chegou, olhou na visita, quando volta lá, ei, tinha uma poltrona ali, eu quero aquela poltrona. A gente estava negociando uma casa no condomínio, foi postado as primeiras fotos como a casa exatamente estava, era a porteira fechada. Só que alguns móveis com a chuvada que deu acabou estragando, que eram móveis de jardim. De jardim, exatamente. Tirou.
Pois a cliente olhou a foto, olhou para o jardim. Cadê esses móveis de aqui? Acredito que foi um dos que mais chamou a atenção dela na casa. Exatamente. Mas conseguiu efetivar a venda? Sim, porque aí que foi que a gente A fez. mulher teve que comprar os móveis. Não, né? ela teve que comprar outra, aí a gente colocou um design, a design que é nossa parceira, design interior, nossa parceira, para fazer a consultoria, de apresentar outros que poderiam ficar até mais bonitos, porque aquele que estava ali já era antigo e precisava. A importância da parceria, né, mesmo? Isso, a importância da parceria. Mas aí da consultoria, da No- parceria, você está sempre antenado ali com os melhores players. No alto padrão é muito importante essa conexão com bons arquitetos, bons designers, porque o cliente ele é muito exigente. Na maioria das vezes o cara vai comprar um apartamento e ele procura uma solução já pronta mesmo. Tem alguns que procuram pronta e quando ele não encontra, a gente precisa ter bons arquitetos, bons designers para sugerir, né? Para sugerir que façam seus projetos, para que o apartamento, para que aquela imponência que ele está comprando, muitas vezes o imóvel de luxo, de alto padrão, geralmente ele é muito imponente na fachada, ele precisa também ser imponente internamente. E aconchegante. Porque uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Se você compra um imóvel de alto padrão e não faz uma decoração, um design bem feito, Em vez de valorizar, você desvaloriza o seu imóvel. Imagine você num apartamento beira-mar de 6 milhões, 8 milhões. Aí você bota móvel... Tô imaginando. Tá imaginando, né? Naquele padrãozinho ali, em vez de corino, cadeira de plástico, você vai vender. A pessoa entra no apartamento. Meu amigo... Chega... Causa impacto, né? Causa impacto. Não condiz, É né? melhor você tirar aquilo tudo e jogar fora e mostrar o apartamento cru. causa impacto. Porque assim, você vai pegar o apartamento, em vez de você valorizar o que ele tem de bom, você inferioriza a qualidade Vai dele. chamar atenção pro lado ruim. algo negativo. Né? Eu igual... particularmente gosto muito de vender o imóvel totalmente mobiliado. Eu sempre sugiro o cliente que quando vai vender imobiliado para que ele tenha uma Tem que valorização. passar no crivo também, né? Exatamente. A gente tem que Às olhar. vezes o cara não quer, porque às vezes o cara tem algumas particularidades, o cara tem uma poltrona assinada, o cara tem uma mesa assinada, né, por um design renomado, brasileiro, até estrangeiro. E para onde ele vai, Tem pote de ouro. ele pode levar, né? Porque a gente tem situação que o cara vai para outro lugar que não consegue, né? A gente já negociou um imóvel lá que tinha pote de ouro. Tinha seguro. Isso para quem vai comprar, tô comprando uma coisa de qualidade. Isso. Tô comprando uma coisa que valoriza o meu futuro imóvel. Exato. O pessoal que tratou o imóvel com zelo que elevou o valor dele. É isso aí. A gente tem que estar muito atento à contextualização, né? O movimento do mercado, para onde é que o mercado está andando, para a gente poder saber exatamente onde a gente vai colocar o nosso cliente, porque ele tem essa valorização nos imóveis para moradia. Independente, né, se o cara vai para moradia ou com o intuito de revender e gerar renda e tudo, ou você tem um patrimônio que aumentou de valor, quem não quer, né? A questão também da segurança jurídica, nós vamos falar isso no próximo podcast aqui. Vamos trazer aqui um profissional da área jurídica para dividir com Spoiler. Para dividir com você que tá aqui nos assistindo. Vamos trazer um profissional da área jurídica, lógico, uma pessoa com muito mais propriedade que a gente, para falar da segurança jurídica quando você vai investir no imóvel para moradia, né? De quais cuidados você precisa se cercar, né? O que é que isso vai impactar na valorização do meu imóvel futuramente. Então, essas questões jurídicas também são muito importantes. É um tema muito Tem interessante muita coisa para falar. Eu acho que a gente vai ser muito feliz trazendo esse profissional aqui. Na próxima semana nós teremos esse profissional aqui. Ele vai explicar para você em detalhes o que é importante ter de jurídico, de segurança jurídica na hora de adquirir um imóvel. São muitos detalhes. E o cliente, por muitas vezes, ele não se atenta. Ele acha que a compra do imóvel é apenas a escritura. Vou fazer a escritura do imóvel, que não é. Exato. Você tem que entender até o histórico do cliente vendedor, porque isso pode respingar em você. Mas a gente vai falar
Um pouco, vamos nos aprofundar no próximo episódio. E pessoal, se estiver gostando, dá um like aí, manda para seus amigos, mandem dúvidas para a gente, compartilhe, explicar um pouco mais sobre todas as etapas da compra do imóvel. Se você também tiver algum assunto que você queira que a gente discuta aqui, é só falar, comenta aí bota aí nos comentários sobre o que você gostaria que a gente viesse conversar aqui. Se você tem também uma história para contar para a gente da valorização do seu imóvel, né? Alguma história interessante que aconteceu com você no dia a dia ou durante a sua jornada, também coloca aqui pra gente. É interessante, cada comentário, cada fato que é ocorrido, postado aqui pra gente vai servir de embasamento para que a gente melhore o nosso conteúdo nas próximas apresentações. Já fizemos alguns convites a alguns construtores parceiros. Exato. Fiquem ligados que os melhores construtores estarão aqui com a gente presente. Falando um pouco sobre padrão de acabamento, sobre futuros lançamentos, né? Teremos aqui muita coisa boa aí para mostrar, é muito conteúdo. É um ano de planejamento aqui, tem um ano na mesa aqui já de planejamento para a gente colocar para vocês a cada semana. É muito rico, porque é surreal para a gente criar conteúdo semanal para estar aqui toda semana com pelo menos 60, 70 minutos de conteúdo diferente para você. Então, assim, a gente está fazendo isso com muito amor, com muito carinho, compartilhando com vocês aqui experiências, a nossa vivência, para estreitar um pouco mais esse laço, né? Às vezes a gente se relaciona pela rede social, curte um post e tudo, mas não conhece a pessoa que está lá. Pessoas querem se relacionar com pessoas. Isso é muito importante. A gente está aqui, esse ano a gente resolveu fazer esse podcast para compartilhar nossas experiências, estreitar esse laço com o mercado, né, com o mercado imobiliário, com você, consumidor, que tem dúvida na hora de comprar, que tem dúvida na hora de investir, que não tem segurança jurídica para investir. Então, a gente está aqui fazendo o máximo aqui, trazendo o máximo de conhecimento de temas aqui voltados para a área imobiliária. Serão muitos. Nós vamos falar aqui nós vamos falar aqui durante o ano de incorporação imobiliária, nós vamos falar de lançamentos imobiliários, nós vamos falar de obra a preço de custo, nós vamos falar de... Vou brigar para trazer oportunidades de negócios únicos para os nossos ouvintes. Exato. Trazer, lutar para ver oportunidades de negócio para eles. Vamos falar aqui da dor que muito construtor tem, né, que é a venda do remanescente, né? O cara muitas vezes lança um empreendimento e não consegue vender em tempo. Vende só as melhores unidades ali e fica com... Exato. Então vende filé e fica a gente vai mostrar um pouco da nossa inteligência. E é isso, né, Tiago? Eu acho que por hoje a gente maravilhoso. Conteúdo bem legal. E vamos, semana que vem, estamos aí com segurança jurídica para... Temos ainda muita coisa para o nosso público. Né? Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço para vocês aí. Foi muito bom acompanhar hoje. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.